Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito que os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu propósito, o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Verso 10: escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes, criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em ginetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Você pode se assentar. Eu vou pedir para que a Vânia faça uma oração, pedindo a Deus ajuda do seu Espírito Santo na pregação e na maneira com que nós vamos ouvir a palavra de hoje à noite.
Amém. Meus irmãos, um presidente famoso, após ter sido, não foi um atentado, embora na história dos presidentes americanos isso já aconteceu, mas numa sala de cirurgia, enquanto ele ia ser operado, ele brincou com os médicos. Ele disse uma frase interessante. Ele olhou para aquela equipe médica e disse: espero que vocês sejam republicanos. O presidente até então, que precisava da cirurgia, era democrata. E um dos médicos, na verdade o líder, que iria conduzir aquela equipe, ele disse àquele presidente: hoje todos nós somos democratas. Eu só quero usar essa ilustração para nós entendermos especialmente o que acontece aqui no finalzinho desse capítulo 8, especialmente, não sei na sua versão, mas quando no final do verso 17 você vai ler: fizeram judeus, ou seja, ou se tornaram judeus. Vocês vão entender melhor o que isso significa. Mas dando continuidade então ao capítulo 8, nós vemos aqui, segundo aquilo que nós consideramos no domingo passado, a maneira, na verdade nós vimos a segunda parte da grande reviravolta no livro de Esther, e hoje nós vamos ver a terceira parte da grande reviravolta no livro de Esther, agora em relação ao povo. Nós vimos isso em relação a Esther, nós vimos isso em relação a Mordecai, e hoje nós vamos ver essa grande reviravolta que Deus dá nesse livro através do povo. Se você observar os versos 1 e 2, percebam que normalmente, segundo os historiadores, sempre que um traidor era executado, e aqui nós vemos o inimigo, o adversário do povo dos judeus, Amã, ele havia sido executado na mesma estaca que ele havia construído para empalar Mordecai. Ele mesmo é empalado naquela grande estaca. E normalmente quando um adversário, um traidor era executado, os seus bens era passado, ou melhor dizendo, entrava para a coroa, né? Ou seja, para a realeza. E é interessante que o texto vai dizer que aquela riqueza de Amã agora vai para o cofre de Esther, por assim dizer. Olha que interessante, na semana passada nós vimos que quando o povo judeu, durante 3 dias, inclusive a própria rainha, com roupa de juta de saco, cinza na cabeça, clama misericórdia ao Rei dos Reis, mais tarde nós vamos ver que ela concede, de ir à presença do rei sem aviso prévio e não ter sido condenada, exterminada, e ela clama misericórdia ao rei, mas antes ela havia clamado misericórdia ao Rei dos Reis, e é por isso que Deus direciona o coração de Assuero, não é a primeira vez que nós vimos isso, em conformidade à sua vontade soberana, e concede à rainha o seu pedido. E na semana passada nós vimos que o inimigo de Deus, Amã, está aos pés agora da rainha, clamando por misericórdia. E se isso já não bastasse, agora ele já é aniquilado, a rainha recebe toda a riqueza daquele inimigo dos judeus. Deus é maravilhoso, infinitamente mais do que Esther imaginaria ou chegou a pedir, assim como o povo de Suzã naqueles 3 dias. Olha o que Deus faz, infinitamente mais do que eles haviam imaginado ou pensado. E agora Esther recebe as posses de Amã. Não sei se vocês estão lembrados, a quantidade de dinheiro que ele tinha e quanto ele queria investir para aniquilar, exterminar o povo de Deus, e ele queria depositar no cofre real daquela época. Tudo aquilo agora é concedido a Esther. E é interessante que eu queria que você se colocasse no lugar de Esther. O que você fizesse, qual seria a sua reação? Não só, finalmente, o inimigo dos judeus, o adversário dos judeus, exterminado, mas agora você recebe na sua conta tudo aquilo que pertencia a ele. Eu queria sugerir algumas coisas, e aqui são condições do que a Esther não fez. Olha que interessante. Se Esther se deixasse levar pela tarefa de redecorar a casa de Amã, cá entre nós não era uma casinha. Alguém tão rico quanto ele, com certeza ele moraria em uma casa. E que casa? Um casarão ou até mesmo um palácio. Mas ela não faz isso. O texto também nos diz que se já não bastasse a honra que Mardoqueu havia recebido sobre o cavalo real, com aquela coroa no cavalo,
o próprio inimigo puxando ele sobre toda a capital, gritando, né, aquela declaração ao que o rei faz a quem quer que seja que ele gostaria de honrar. Se já não bastasse, olha, não sei se você percebeu, o verso 15, uma honra ainda muito maior do que eu imaginaria receber, e ele também recebe. Esther coloca ele agora como seu superintendente, no finalzinho do verso 2. E olha que interessante, isso não sobe a cabeça de Esther também, de ter agora o seu tio ou o seu pai adotivo como superintendente real. E se Esther, outra coisa que ela também não faz, afinal de contas, desde quando nós temos visto o estresse, a pressão, a dificuldade, esse decreto de extermínio sobre todos os judeus, mais de 700 mil pessoas, sobre um decreto de morte, de condenação, em todas aquelas 127 províncias, afinal de contas agora, acabou, ela poderia tirar férias de todo o estresse que ela havia passado, ela poderia comprar alguma passagem, né, para ir descansar, mas ela não faz isso. Ela não faz. E nós temos aqui ainda 8 meses para que aquele decreto de extermínio revigore. Então, o que ela faz diante da generosidade do rei, diante da morte do inimigo dos judeus, diante da honra que o seu próprio tio recebe? Olha comigo o versículo 3 em diante. Olha o que ela faz. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Verso 4, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Se você ainda não ouviu, quando nós pregamos nessa parte, né, esse Amedata, esse agagita, encorajo você a fazer, que é algo muito interessante, que de novo o texto traz isso, né, acerca desse inimigo dos judeus, especialmente em conexão com Saul, que falhou em obedecer a Deus. Mas hoje nós não vamos atentar para esse detalhe, e nós vamos ver aqui o pedido de Esther. Ela continua explicando porque ela não pôde simplesmente ser feliz diante da generosidade do rei, diante de um problema exterminado em aqui no caso seria esse inimigo dos judeus. Ela diz ao rei porque ela não pode simplesmente pensar em si mesma e fingir que está tudo bem. Verso 6, pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Interessante que o rei, ele ouve o pedido de Esther, dá a ela e a Mordecai a liberdade de redigir um contradecreto, por assim dizer, porque nós já vimos isso anteriormente, que qualquer, inclusive o próprio texto que nós lemos hoje à noite, qualquer decreto real selado com o anel do rei era irrevogável. O que o rei poderia fazer era um contra-decreto, por assim dizer. E aqui nós vamos ver o que isso significa. O próprio Mordecai vai redigir essa lei, e sem dúvidas, assim como aquela má notícia se espalhou em todas as províncias, começando pela capital de Suzã, houve choro, lamento diante dos judeus, agora essa boa notícia também precisava, tão rápida quanto foi a má, chegar aos ouvidos do povo judeu. E notem que, como se tratava de um decreto irrevogável, aqui o rei concede a Mordecai o seu próprio anel, para selar aquele antidecreto. E a notícia daria o que para os judeus? A liberdade deles resistirem aos inimigos, e não só resistirem aos inimigos, mas se você for ler, você vai entender que esse contradecreto também faria com que as pessoas que intentassem o mal contra os judeus pensassem duas vezes. Por quê?
porque haveria retribuição, ou seja, qualquer pessoa que tentasse matar os judeus e as suas famílias para tomar os seus bens, fariam arriscando as suas próprias vidas, famílias e bens. Seriam toma lá da cá. E agora os judeus poderiam se defender. Agora eles poderiam revidar contra quem quer que fosse, quem tentasse contra as suas vidas. Olha o verso 8. O que o rei pede para ser escrito: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Assim como aquele decreto tinha a autoridade do rei, aquele contra-decreto também tinha a própria autoridade do rei. E aqui nós vemos que o próprio Mordecai escreveu como bem vos pareceu. Imaginem a reação agora do povo de Deus, os judeus, em receberem aquela boa notícia. Imaginem aqueles meses que haviam se passado de choro, de lamento, como nós já consideramos no final do capítulo 3, agora estão prestes a serem substituídos pela bondade do próprio Deus, e aquele choro que havia durado uma noite, finalmente a alegria estava prestes a acontecer. E nós lemos no verso 16, como aquele povo, na verdade 2 vezes é repetido aqui, no verso 16 e no verso 17, acompanhe comigo, verso 16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Olha o verso, na segunda parte do verso 17, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Meus irmãos, eu não sei como você lida com as más notícias, mas eu acredito que as boas notícias, todo mundo aqui tem algo em comum, que é celebrar. Tem gente que, diante da má notícia, ela chora, ela perde o chão, por assim dizer, alguns usam algum tipo de escape, ela finge que está tudo bem, mas algo que é comum para todos nós é quando nós recebemos uma boa notícia. Sempre vai haver festa. Nós estávamos falando nos avisos, no sábado, nós vamos oferecer a Deus um culto de ação de graças pela boa notícia que a nossa irmã recebeu em relação ao tratamento dela. Mas, sem dúvidas, a Denise vai lembrar, vai trazer à memória o dia em que ela recebeu a má notícia. E agora, sem dúvidas, salvo as devidas proporções, mas a alegria, não só de uma boa notícia no final de um tratamento, mas a boa mão do Senhor durante esse tratamento, das incertezas. Imaginem esse povo, até então, não tinha esperança, era um decreto irrevogável, estava sobre o povo uma sentença de morte, a ira do inimigo de Deus, esse agagita, a ira do adversário do povo de Deus estava sobre eles, tudo porque Mordecai não havia se curvado diante dele, e ele quer não só exterminar Mordecai, mas todo um povo. Agora imaginem, em Suzã, que foi o primeiro grupo de pessoas, os judeus que receberam esse antidecreto, imagine, assim como nós vimos lá no final do capítulo 3, aquela cidade em lamento, agitada, enquanto Amã brindava o extermínio dos judeus. Imagine agora, no final do capítulo 8, a festa. E cá entre nós, o povo judeu sabia muito bem fazer festa. Só para vocês lembrarem, um casamento judaico leva pelo menos 7 dias de celebração, de festa. É um povo que sabe celebrar, assim como é um povo que sabe lamentar. E aqui nós vemos repetidamente o autor registrando essa alegria, esse regozijo, esses banquetes, estas festas. Por quê? Uma boa notícia chegou até o ouvido daquelas famílias. Mães, pais, filhos, esposos, maridos não seriam mais exterminados. Pelo menos agora eles poderiam se defender. Pelo menos agora eles poderiam ter a esperança de resistirem àquele decreto malévolo de Amã.
Mas para que isso fosse possível, não só em Suzã deveria haver festas, motivo de alegria, mas em todas as demais províncias. E olha o que Mordecai faz, olha o cuidado que ele faz, ao editar aquele antidecreto, verso 9 e 10, você pode ler na sua Bíblia, mas eu não vou fazer de novo a leitura. Ele faz com que aquele mesmo decreto não só fosse conhecido em Suzã, mas também traduzido na língua e na escrita de todas as províncias, que nós vemos aqui, lá no verso, deixa eu checar aqui, no finalzinho do verso 9, da Índia à Etiópia, toda a extensão do Império Persa, naquelas 127 províncias, nem todo mundo falava a mesma língua, e Mordecai faz com que todas as línguas recebessem aquele decreto, de maneira que eles pudessem ler e entender, inclusive na língua dos judeus. E logo depois, não só a tradução, mas olha que interessante o que ele faz, que aquela boa notícia, aqui vai contra o nosso ditado popular, né? Notícia ruim chega logo. Aqui Mordecai quer fazer com que a notícia boa chegue logo, e ele usa esses mensageiros montados em cavalos velozes, e aqui sem dúvidas uma viagem com o menor número de paradas possíveis. Aqui homens que dariam a vida pela mensagem até chegar aos ouvidos dos judeus essa boa nova. E finalmente nós vemos a terceira e última reviravolta de Deus aqui nesse livro, né? Assim como eu mencionei no começo, mudando a situação de Mordecai em relação a Amã, a situação de Esther em relação ao rei, e aqui nós vemos a situação do próprio povo, aqui não só em Suzã, mas em todas as províncias, como eu mencionei com aquela ilustração no começo, aí no finalzinho do verso 17, quando há um temor diante de todos aqueles que ouviam aquele antidecreto, de maneira geral havia um temor do povo em todas as províncias em relação ao povo judeu, e aqui nessa versão diz assim, dos povos da terra, onde aquele decreto era lido, né, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Em outra tradução, esse trecho, fizeram judeus, e muitos povos da terra se fizeram judeus, ou se tornaram judeus, aqui é no intuito desse temor, agora que eles tinham diante daquele povo, que agora não é mais indefeso, não é um povo mais como uma vítima debaixo de um decreto, mas um povo que poderia agora se defender, e sem dúvidas um povo cujo testemunho diante daquela poderosa mão de Deus em todos os detalhes daquilo que nós temos considerado em todos os capítulos desse livro. E eu quero concluir, meus irmãos, nessa noite, com algumas considerações muito práticas, especialmente sob a luz do Evangelho. Esther não poderia continuar vivendo a sua vida normalmente no palácio, nem mesmo desfrutando de toda a generosidade que ela havia recebido do rei, porque ela estava ciente de que uma desgraça estava prestes a cair sobre o seu povo. Eu não sei, assim como eu comecei com aquela ilustração desse presidente americano, eu não sei quanto você tem lido a respeito da tragédia também que atentou contra aquele país no 11 de setembro, mas vocês sabiam que em 2001, no dia 11 de setembro, mais de 400 trabalhadores de emergência, bombeiros, enfermeiros, mais de 400 trabalhadores morreram aos pés da Torre Gêmea. E é interessante porque nem todos eles confessavam a fé em Cristo Jesus. E a minha pergunta é: por que esses homens e mulheres arriscaram suas vidas para tentar salvar pessoas que estavam em perigo? Eles não suportavam ver alguém ser destruído e não fazerem nada a respeito. Há em nós
não é em todos, mas pela graça de Deus, há em nós ainda um altruísmo, há em nós ainda um desejo de fazer o bem, a despeito de você conhecer quem quer que seja, especialmente se você vê que ela está correndo risco de morte. Mas, meus irmãos, se uma pessoa comum, até mesmo um ímpio, pode fazer um bem, que não seja o bem maior, seja para a glória de Deus, ele pode fazer um bem para si mesmo, para ter o reconhecimento, a recompensa, mas se há esse bem inerente a despeito de quem quer que seja, quanto mais nós que dizemos ser filhos de Deus, como Pedro diz, se há em nós a natureza divina em Deus, será que nós não estamos dispostos a fazer o que Esther fez diante do Rei dos Reis, em oferecer a Ele súplicas, em oferecer a Ele pedido de misericórdia diante de tantas pessoas que você conhece muito bem, desde os seus parentes até a sua vizinhança, e que estende para os seus vínculos de trabalho? Quantas pessoas ainda estão debaixo da ira de Deus? Quantos ainda não reconhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você sabe, diante da vida que eles têm vivido, diante do caminho que eles têm escolhido? Quantas pessoas você conhece? E será que nós não deveríamos estar tão dispostos a fazer o que for preciso para tentar com que essas pessoas sejam salvas espiritualmente? Não é errado nós orarmos para que Deus nos cure fisicamente? Mas do que adianta sermos fisicamente curados e eternamente condenados? É por isso que Deus, em meio a algum problema físico ou emocional, Ele faz o maior bem que Ele pode fazer a nós, que é muito mais do que uma cura emocional ou física, é nos dar o privilégio da cura espiritual. Com Cristo, nós temos o relacionamento com Deus, Ele mesmo estabelecer a paz sobre o sacrifício do seu próprio Filho. Antes éramos inimigos, e agora Ele nos dá o privilégio de sermos seus amigos. Em Cristo, somos adotados, da mesma maneira que o Pai amou o Filho, agora o Filho demonstra esse amor do Pai em morrer por nós. Ele ainda continua intercedendo infinitamente melhor do que Esther fez diante do rei, porque ele, como nosso sumo sacerdote, oferece diante do Rei dos Reis a súplica perfeita em seu favor e em meu favor, para que a fé pela qual Ele te deu imerecidamente, você até morrer ou até Cristo voltar, não caia da graça. É por isso que, se de fato nós somos filhos de Deus, jamais seremos deserdados, porque Cristo ainda oferece diante de Deus essa intercessão perfeita. E é por isso que a pergunta pela qual Ele fez, Ele mesmo pode nos responder através das suas orações, quando Ele diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Vai encontrar, graças às orações que Ele tem intercedido diante do trono de Deus em seu favor e em meu favor. Mas, diante dessa boa nova, desse evangelho que você recebeu, que você conhece, como que você tem reagido? Meus irmãos, eu quero citar um trecho de Horatius Bonar, um homem que eu gosto muito, e ele tem um livretinho chamado Um Recado para Ganhadores de Alma. Olha o que ele escreve nesse livretinho. Eu gostaria de deixar aqui para vocês como um desafio, não só para pastores, mas para membros de igreja, para líderes. Olha o que ele disse, abre aspas: a questão, portanto, que cada um de nós tem de responder a si mesmo é: tem sido este o objetivo do meu ministério? Tem sido o desejo do meu coração salvar o perdido e guiar aquele que já está salvo? Será este o meu alvo em cada sermão que prego, em cada visita que eu faço? Será que estou continuamente vivendo, andando e falando sob a influência dessa convicção? Será esta motivação maior que me faz orar e trabalhar, jejuar e chorar? Será esta a razão pela qual me deixo consumir, considerando minha maior alegria ser um instrumento para a salvação de outros, depois da minha salvação pessoal?
Será esta a razão pela qual eu existo? Daria eu a minha vida com alegria, caso fosse necessário para a realização desse objetivo? Fecha aspas. Você e eu temos hoje livre acesso ao Rei do Universo, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quando Paulo fala para nós orarmos incessantemente, ele não está dizendo para você orar o tempo todo de maneira ininterrupta, porque isso é impossível humanamente falando. O que Paulo quis dizer é que em qualquer hora, em qualquer circunstância, você pode orar que Deus vai ouvir. E Deus tem prazer em salvar o perdido, porque essa é a maneira pela qual o sangue precioso de Jesus é honrado. Essa é a maneira pela qual o céu faz festa diante do trono de Deus, quando o pecador se arrepende. Você e eu temos o privilégio de fazermos uma festa infinitamente maior do que os judeus fizeram naquele dia ao receber aquela boa nova. Um banquete infinitamente maior quando um perdido é encontrado